Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre os processos, o passo a passo de como você pode fazer para publicar o seu artigo científico na Núcleo do Conhecimento. Lembrando que, ou chamando a atenção para o fato de que, nesta aula, nesta apresentação, eu estou passando para você o processo da publicação do artigo científico. Por quê? As publicações das dissertações, as publicações dos livros e as publicações dos manuais seguem outras regras que nós iremos fazer mais adiante, ok? Cada apresentação de material tem uma regra ou várias regras e normas específicas. Aqui nós estamos falando dos artigos materiais científicos, aquelas publicações onde a CAPES aponta que seriam os materiais publicados em periódicos, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês o processo de publicação do artigo científico na revista Núcleo do Conhecimento e vou passar passo a passo para que você compreenda o nosso processo, ok? Bom, aqui quando você faz, a primeira coisa que você tem que fazer é enviar o seu material para uma análise prévia, tá? Aqui você tem no site enviar artigo científico. E aqui no artigo científico tem todo o processo de publicação, aonde você vai escrever aqui seu nome, data de nascimento. Esse aqui é o campo do autor responsável, ou seja, aquele autor que está enviando o material. Então, vai colocar os dados dele. Às vezes, acontece de uma pessoa enviar para outra. Aqui deve ser colocado o autor principal do material ou o autor responsável. Aqui você vai enviar o seu material, vai preencher aqui os dados para publicação e vai enviar o seu material. Na medida que você encaminha seu material, nós vamos recepcioná-lo e fazer uma pré-análise. Quem faz essa pré-análise é a equipe de editoração. Não são aqui os professores, mas sim a equipe de editoração. O que eles vão considerar? Primeiro, que seu material se trata realmente de um artigo científico, que ao ler o material, ele tem potencial de ser publicado e que ele pode seguir para os outros processos na questão de norma, na questão de citação. Então, nesse primeiro processo, ele não é avaliado com relação ao conteúdo, é na ordenação ou no ordenamento geral do material para saber se ele é conduzido como material científico. Nós vimos a necessidade de implementar essa avaliação prévia, porque muitos materiais que nós recebíamos, cerca de 50% quase, não passavam nem da primeira fase. Então, isso ocasiona um custo maior de processo, a perda de tempo por parte de todo mundo que está envolvido. Você vai ver aqui nessa apresentação que o processo para publicar um artigo científico, ele é realmente dedicatório, né? Ele exige uma dedicação, ele exige um processo de empenho de uma equipe inteira, e por isso essa avaliação inicial, ela virou-se, né, essencial, ou tornou-se essencial, para que a gente, ou até mesmo o autor entenda o que ele precisa atender para mandar os critérios, mandar seu material para uma revista científica. Ok? Depois que o seu material ele é aceito nessa pré-análise como potencial de ser publicado, você já realiza o pagamento da taxa de APC. Nós vamos fazer um vídeo só sobre taxa de APC, então aguenta aí que eu vou passar, e aí depois a gente volta nisso. E você também tem que encaminhar, assim que você fizer o pagamento, as cartas, as documentações. Quais seriam essas documentações? É o termo de responsabilidade dizendo que esse material é seu, que se ele for aceito, você está deixando a revista publicar, passando o direito do material e não os direitos autorais, né, o direito do material para a revista científica, e ainda apontando a participação dos autores. Quem são os autores que trabalharam, que você está colocando, que faz parte desse material e qual foi ou quais foram a função
ou as funções desempenhadas por cada autor. Então, esse é o primeiro passo, a primeira fase do seu material. Quanto tempo leva para fazer essa primeira fase? Cada fase você tem que entender assim que a revista científica ela conta muito com a participação do autor. Então, o nosso prazo, aqui, a média do nosso prazo interno, para que esse primeiro processo seja feito, são 5 dias úteis. Então, no máximo, quando você envia o material, 2, 3 dias úteis, você já tem o retorno inicial, se esse material passou pela pré-análise. Depois, vai depender sempre de você, esse retorno de cada fase. Na segunda fase, o que vai ser feito no seu material? O seu material vai passar por uma investigação de plágio. Os nossos sistemas de plágio, eles são pagos, são sistemas robustos e basicamente eles buscam se o seu material já foi publicado ou se ele faz parte de outros tipos de publicações. E aí ele vai gerar um relatório de plágio. Nessa fase aqui, se o seu material apresentar menos de 9%, você pode optar em encaminhar direto para o primeiro parecerista, primeiro professor, que irá analisar o seu material, ok? Se o seu material apresentar mais de 9%, você deve pegar o relatório e atender todos os apontamentos que foram realizados ou que surgiram nesse programa de plágio, ok? Independente do percentual, nós passamos para você o relatório para que todo o seu processo de publicação científica fique registrado. É isso que vai te garantir que você realmente passou pelos critérios de avaliação de uma revista científica, ok? Depois você vai para a fase 3. Então, só quando você resolver aqui ou seu material apontar menos de 9% e você autorizar ou seguir, né? Ou você resolve fazer esses 9%, depois segue para o par, ou você autoriza, ou se ele apresentou um outro percentual, você vai fazer os apontamentos, ok? E você vai encaminhar novamente ao sistema, à revista, para que continue a fase. E a próxima fase, você vai passar pela avaliação do primeiro par. Isso é muito importante. Esse primeiro par, nós temos 2 pares, e caso esses pares divergem, né, eles não concordem, nós podemos chamar um outro par, tá? Que seria o terceiro para avaliar o material. Esse primeiro par, professor, doutor, vai pegar o seu material. Essa é mais uma novidade da Núcleo, tá? As revistas não costumam fazer assim. Esse primeiro par, na nossa revista, ele vai apontar em todo o seu material, no próprio texto, marcando em outra cor, tanto o parecer quanto as observações que você deve atender. Então, você vai receber o seu material de volta, totalmente revisado, analisado e ponderado, fazendo as considerações do que você deve ou não fazer, sugestões, ok? Você vai pegar esse material, você vai trabalhar nesse material e vai devolver para a revista. Você vai trabalhar exatamente aonde esse parecerista primeiro apontar. Na hora que o seu material retornar, o parecerista vai olhar, ver se você atendeu às observações, se está satisfatório, e aí vai encaminhar para o outro par. Esse par também vai fazer avaliação de conteúdo, também vai dar o parecer e vai liberar ou não para a aprovação para que siga o processo. Se ele tiver mais apontamentos, ele vai mandar de volta para você e você vai atender as observações e ele vai fazer o mesmo procedimento, comparar as observações que foram feitas com o que você atendeu. Se você já for aprovado, ele já libera de vez. Se não, você tem que atender as observações que foram feitas. Ele aprovando, então, o material, você vai para a fase 5, que é a fase de editoração. E aqui você já tem a carta de aceite do seu material, porque agora o processo ele é diferenciado. Nesse processo de editoração, vai ser conferido as referências que você colocou no texto, estão em nota de rodapé, se falta alguma coisa, a concordância do texto,
vai ser visto todo o seu material, todo o seu relatório aqui no sistema, ver tudo que seguiu, quem foi avaliado, se você mandou todas as cartas, se está tudo certinho, se tem alguma pendência, e vai fazer a revisão de normas de ortografia. Esse material aqui, que vai ser preparado para publicação, ele vai ser enviado para você, e você vai dar o último ok, tá? Se você tiver alguma pendência, alguma coisa que você queira deixar, aqui é a hora de você fazer os últimos ajustes, desde que não tenha interferido em nenhuma avaliação de nenhum dos professores que avaliaram. E depois dessa fase, ele vai seguir então para edição. Na fase de edição, ele já está todo aprovado, aí você não precisa mais se preocupar, porque daí é a nossa parte, que vai fazer o quê? Programar o seu material em HTML, conferir os programas, né, das figuras, que é outra linguagem, colocar lá naquele sistema para ele aparecer bonitinho, criar o PDS, informar os indexadores através de códigos específicos para que seu material seja publicado. Passou dessa fase aqui, ele vai para a fase de publicação, aonde ele é colocado o número DOI, anexado aqui nas revistas e nas bases de dados. Posteriormente, então aqui o seu material já está tudo publicado, tudo certinho. Posteriormente, a fase 8 é uma fase opcional, aonde você vai decidir se você quer certificado, impresso ou digital. Se você quer que seu material seja traduzido para os outros idiomas, e quais os idiomas e quantos os idiomas. Se você quer apresentar o seu material aqui nos canais do YouTube, da rede social, por entrevista, ou se você quer fazer uma apresentação, como eu estou fazendo aqui para você, e se você quer o relatório de acompanhamento de métricas. Todas essas partes aqui são opcionais. Então, você vai escolher se quer ou não depois do seu material publicado. Inicialmente, ele passa aqui por todos esses processos. Professora, quanto tempo demora todos os processos? Vai depender muito de você, porque nós aqui, enquanto professores, pesquisadores, a gente está pedindo uma média de 5 dias úteis quando chega até nós cada processo desse, tá? Com exceção aqui do primeiro e segundo pareceristas, que são 10 dias úteis, mas aqui a gente trabalha muito rápido, só que cada fase tem um apontamento, e esses apontamentos devem ser seguidos rigorosamente. Afinal de contas, você está encaminhando o seu material para uma revista científica de alto impacto, que vai elevar o seu material, o seu nome, o seu reconhecimento e a sua produção para a ciência em outro nível. Então, ele tem que seguir todos esses processinhos que nós estamos demonstrando aqui para você, tá ok? Eu espero ter ajudado. O grande diferencial da Núcleo é que em cada fase dessa você pode contar com a gente de acompanhamento, de indicação mesmo, para que seu material seja publicado da melhor forma possível. Um grande abraço e até a próxima!